Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Que prazer. Marcelo Abud, eu quero fazer uma provocação para você agora, porque quando os podcasts começaram, né, aquela onda forte dos podcasts, todo mundo falava assim, é o novo adversário do rádio. Então, é assim, o podcast vai tirar a audiência do rádio, vai brigar com o rádio, tal, né? E hoje em dia, a gente vê que os rádios estão gostando, né, as emissoras de rádio estão gostando dessa história de podcast e fazendo um monte de coisa. Então, assim, a provocação que eu tenho para você é: acabou aquela história de rádio versus podcasts e agora é rádio mais podcast? Pois é. Demorou, viu? Demorou. Acredito que poderia ter tido muito mais oportunidade dessa aliança acontecer lá no passado e seria melhor para os dois lados, mas, de fato, aconteceu isso lá naquele momento. Bom, eu comecei a fazer podcast em 2005, Marcelo Duarte. Eu procurei muitas emissoras, tá? Com projetos que até hoje não foram adiante e que eu acho que ainda são originais. Mas, enfim, não vou falar o nome da emissora nem o que eu propus aqui, mas de toda forma procurei e eu ouvia muito isso. Não, mas aí eu vou fazer as pessoas entrarem no site da rádio, elas vão entrar na época tinha uma plataforma brasileira de podcast que era o Podcast One, e como é que eu vou manter o meu ouvinte? E eu colocava coisas do tipo, bom, se o cara ouvir o programa da rádio na internet com uma versão original, não aquilo que vai na rádio, aquilo que vai na rádio naturalmente já teria de estar, mas não estava, mas teria de estar. Mas algo além daquilo pudesse interagir com o conteúdo quando essa pessoa estivesse no carro, estivesse diante de um aparelho de rádio, ela ligaria para ouvir o conteúdo daquela emissora porque você criaria um vínculo afetivo ainda maior. Esse era o meu argumento, essa era a minha crença. Ninguém quis me ouvir, não só a mim, como a muita gente, né? E aí ficaram dois mundos paralelos durante uma década, vai? Até que as coisas começaram a confluir. E eu tenho, assim, alguns momentos, por exemplo, em 2018, a CBN fazendo Vozes, Histórias e Reflexões com a Gabriela Viana. Eu acho que ali é um ponto em que a CBN criou um conteúdo só para a internet e outro para a rádio. Eram conteúdos diferentes no mesmo projeto. Ali eu vi aquilo que é isso que a gente está falando, rádio mais podcast. E hoje tem sido muito comum. Você tem uma entrevista curta no rádio, uma versão diferente na internet maior, ou você tem um programa no rádio que toca músicas e tem trechos de entrevista, e no podcast você tem a entrevista só com a conversa e chamando para uma playlist. Enfim, tem sido bem usado hoje. Agora, uma coisa que me ocorreu, isso foi tomando banho. A gente estava falando sobre histórias para ouvir tomando banho na Ideia edição nossa passada. que a gente teve a semana passada. Ainda não fizemos, não sabemos nem se existe, Mas porque a gente não foi procurar. Hein, gente? A ideia é nossa. Se alguém colocar, a gente denuncia. Eu demoro um pouco mais do que você, Marcelo, para tomar banho, porque eu tenho que lavar o cabelo, passar condicionador, tem todo um processo. Mas aí eu estava pensando ali enquanto com os meus fios de cabelo, né? E cheguei à conclusão que, curiosamente, fui pesquisar o MIS, Museu da Imagem e do Som, que está com uma exposição sobre rádio. Tem o MIS aqui de São Paulo, com uma exposição, e no Rio com com uma outra pegada, né, com nomes importantes lá do Rio de Janeiro, Lamartine Babo, tudo, tal, que foram da Rádio Nacional. Mas, enfim, os dois estão com uma exposição valorizando o rádio. E, curiosamente, o MIS atualmente não tem um podcast. Como é que o Museu da Imagem e do Som não tem? Se eu estiver errado, me falem, porque eu procurei em tudo quanto é lugar. Não tem um podcast nem um videocast, não é um Museu da Imagem e do Som, não tem um conteúdo maravilhoso ali para compartilhar, tem acervos incríveis, entrevistas impressionantes, então tá mais do que na hora, né? Se eu estiver errado, me corrijam, mas eu procurei nas plataformas, não encontrei. E acho que é interessante, né? Pensar que se a gente está falando de imagem e de som, hoje temos muitas possibilidades. E outra, eu já estou emendando tudo. Posso continuar? Vamos embora, estou adorando aqui. Nessa questão do rádio mais podcast,
Eu acho muito curioso, já que a gente está num programa de curiosidades, que alguns programas, eu acho que o Você é Curioso, se estivesse na Rádio Bandeirantes, iria adotar esse expediente que eu vou falar agora. Eles não chamam mais colunistas ou quadros. Eles falam, bom, agora no podcast com o Rossandro Klingey, a gente vai falar sobre isso, isso e aquilo. E aí na semana que vem a gente vai continuar falando desse assunto por um outro viés no podcast, na rádio. É como se eles estivessem fazendo, estão, né? Conteúdo para o podcast, que vai ao vivo na rádio, inclusive com a live no YouTube e tudo mais, e que depois fica em podcast, né? Mas eles falam isso, em vez de falar o quadro, é o podcast do Rossandro Klingey, é o podcast... Aí é para economizar o trabalho do estagiário, né? Pois é, e não se enganar. Né? Vamos economizar o trabalho do estagiário. Você fala quadro, e o estagiário fala, e agora? Eu vou colocar lá no podcast. Aí alguém teve uma ideia, já vamos chamar de podcast, aí já economizamos no trabalho. E eu estava falando do Vozes, Histórias e Reflexões, acho que um cara que foi pioneiro nisso, antes do Vozes, só que não foi para podcast, depois ele colocou no canal do YouTube e tal, mas a rádio mesmo não fez isso na época, distribuindo nas plataformas e tal, foi o Rádio Doc, com o Caetano Cury, né? Que era um produto com 20 minutos, 20 e poucos minutos, incrível, em que o Caetano Cury fazia tudo, né? E que hoje tem emissoras de rádio fazendo para a internet e que usam dezenas de pessoas envolvidas na produção, que eu acho que é muito legal, inclusive. Aproveitar a equipe da rádio desde que se valorize esse profissional, né? Não é só acumular funções e tal. Mas, enfim, de toda forma, isso tem acontecido em projetos muito bonitos, muito bons, e que emissoras de rádio, com toda a equipe que tem, com todo o potencial, começam a produzir podcasts exclusivamente para a internet, com conteúdos complementares ao que vai ao ar na rádio, com mais ênfase, como era o Vozes da CBN, como foi o Rádio Doc do Caetano Cury na Rádio Bandeirantes, domingos à noite, né? Muito bacana. Conversei mais uma vez com o meu xará. Não, queria dar uma dica. Qual é? Dá uma dica de podcast, já que a gente está falando de tudo isso. Tem um podcast que vale muito acompanhar, é uma série que vai nessa pegada do que o Caetano Cury fazia, que é da Rádio Agência Nacional, da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, ou EBC, né? Como eu não sei exatamente a pronúncia mais adequada, mas chamado Histórias Raras, no YouTube da Rádio Nacional ou no Spotify, vale acompanhar, e fala sobre doenças raras, um assunto muito importante e de uma maneira extremamente aprofundada. Uma das pessoas que apresenta tem doença rara, então tem muita propriedade para reportar o assunto. E o legal é o dia escolhido como Dia Mundial das Doenças Raras. Já passou, mas foi outro dia. Sabe qual dia que é, Marcelo Duarte, e por quê? Puxa vida, eu tenho uma grande amiga que está muito envolvida nisso, porque ela tem o tumor desmoide, né, que é uma doença rara. Ela está envolvidíssima, tem uma entidade, ela publicou. Eu sei que foi recente, porque eu vi as postagens dela, mas eu não memorizei a data. É alguma coisa de 29 de fevereiro? Alguma coisa parecida? Exato. É isso mesmo. A ideia é um dia raro, né, que acontece de anos em anos aí, e então se comemora no dia 28 normalmente, porque o dia 29 é raro, mas o dia mesmo é o dia 29 de fevereiro, se comemora no dia 28. E falando de propósito, falando de coisas que a gente tem conversado, de inclusão, né, no YouTube da Rádio Nacional, esse podcast, o Histórias Raras, ele tem Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, e tem legendas. Então, muito do que a gente já vem tratando há muito tempo aqui no quadro também, felizmente, vai se consolidando, vai sendo utilizado com mais frequência, e é muito bacana, é um radiodocumentário que vale muito acompanhar, Histórias Raras, no YouTube da Rádio Nacional, ou no Spotify também, é só procurar por Histórias Raras. São 3 episódios, 3, vou falar 3 porque a gente fala 3, parece 13, né? 3 episódios de cerca de 20 minutos, um pouquinho mais que isso, e bem interessante para que a gente conheça, entenda a importância, por exemplo, do teste do pezinho,
E a maneira como começa é de uma... Eu achei muito criativo, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Eu espero que tenha sido uma ideia original deles. Mas eles pegaram aquela música dos Titãs, O Pulso Ainda Pulsa, que falam um monte de nomes de doenças, né? E substituíram por doenças raras. Como é que seria essa música se fosse com doenças raras? E aí vai nos aproximando do assunto, mesmo para quem nunca parou para pensar, né? Torna isso interessante, emocionante, e vale muito conferir, então. Bom, eu não sei os nossos seguidores, mas eu, terminando o programa, já vou ouvir e já vou recomendar para minha amiga. Ela deve conhecer, mas, de todo modo, é sempre bom a gente espalhar. Adorei a dica. Assim, É isso. Adorei. Muito legal, Abudi. Então, muito obrigado pela conversa, pelas dicas. E esse é um assunto, doenças raras. Se você for garimpando outras coisas, por favor, traga. Acho que a gente tem uma importância muito grande, né? Nós falamos na semana passada do propósito. O nosso, claro, é divertir, é passar informação com divertimento também, mas essa prestação de serviço, essa coisa muito importante também para quem nos segue. E a história não é pesada, viu? As histórias raras, lógico que tem muito de se colocar no lugar dessas situações, mas são pessoas que se divertem às vezes, né? Passando, explicando, porque às vezes é algo muito simples, que a pessoa tem uma vida normal, mas que você tem que explicar, né? Ela só precisa tirar uma soneca de 1 hora todo dia, por exemplo, né? Então, algumas situações não são pesadas, também dá para a gente levar esse conhecimento de forma leve e interessante. É um programa de rádio muito bem feito, um rádio doc muito bom. Muito bom, vou ouvir e depois comento a semana que vem com você. Grande Maravilha. abraço, Abudi. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.